A vida é um treinamento constante de aperfeiçoamento e expansão de consciência. Está no ar, pela Rádio Mundial, programa Potencial Humano de Vida. Apresentação do consultor de desenvolvimento pessoal e coach, Carlos Florencio. Olá, muito boa noite, caros ouvintes da Rádio Mundial. Aqui é Carlos Florencio e mais um Potencial Humano de Vida. Todos nós evoluímos por meio das nossas experiências. No início do nosso processo evolutivo, enquanto ainda crianças, nós temos a inteligência, temos a capacidade cognitiva ainda muito pouco desenvolvida, ou seja, não percebemos ainda muito bem o resultado das nossas ações, o que é que isso pode gerar na nossa existência. Então, basicamente, quando criança, nós influenciamos o meio nos influencia, mas nós não temos consciência de que nós interferimos nesse meio e nem temos consciência que o meio nos influencia. Por meio das experiências que nós vamos vivendo, e todos nós vamos viver as nossas próprias experiências, nós vamos absorvendo tudo aquilo que nós somos instruindo, nós vamos sendo instruídos, né? E até domesticados, porque basicamente somos um ser que está ali, né? Aprendendo a trabalhar a sua liberdade, a sua expressão. Então vamos sendo influenciados por esse meio, pelos conceitos, pelos preconceitos, pelos julgamentos, pelas críticas, do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, do que é feio, do que os outros vão pensar ou deixar de pensar. Automaticamente, aquela criança que nasceu espontânea, que nasceu livre, né? Ela vai perdendo essa liberdade, essa espontaneidade, porque tudo de repente começa a parecer ser feio, né? Não pode, o que os outros vão pensar, né? Então, automaticamente, essa criança, ao perceber que aquilo que ela é, de repente, gera um conflito com o meio e que ela não pode ser ela mesma, então ela começa a querer ser aquilo que os outros querem que ela seja. Ela começa a tentar ser aquilo que os outros esperam. E aí, então, desta forma, ela não vai gerar o conflito. E, por vezes, ela até gera o conflito toda vez que ela tem um comportamento, uma atitude livre, normal de qualquer criança, mas que o pai ou a mãe fica restringindo aquela criança, criando aquela limitação que impossibilita ela de, pura e simplesmente, de uma forma livre e espontânea, consiga expandir o seu conhecimento, desbravar, né, o seu conhecimento desse universo que ela está aprendendo a desbravar e conhecer, que é por meio das suas relações da sua vida. Ao sentir que, de repente, aquilo que ela é, que representa essa diferença, não é aceito, é rejeitado, aí a criança começa a querer ser aquilo que os outros querem. E aí, ao perceber que aquilo que ela é, de repente, não é amado, não é aceito, porque ela tem que ser conforme os outros acham que ela tem que ser. É claro que toda criança precisa ser educada, ela precisa saber os limites que ela tem dentro de uma sociedade. Mas quando ela aprende isso por meio da rejeição daquilo que ela é, em que aquilo que ela é, que é a sua diferença, não pode existir e que ela tem que ser igual aos outros, então automaticamente ela rejeita a sua unidade, a sua diferença. E ao querer ser igual aos outros, agora imaginemos que se cada criança está querendo ser igual aos outros, cada pessoa está querendo ser igual aos outros para se sentir amado e aceito, e se todo mundo está fazendo a mesma coisa, quem é que de fato consegue ser verdadeiro? Então nós vamos viver numa sociedade onde basicamente as pessoas são falsas porque elas fazem de conta que elas são uma coisa para se sentir parte da sociedade e elas reprimem aquilo que elas são. Por vezes, elas até mostram aquilo que elas são. E quando elas mostram aquilo que elas são, a gente diz, nossa, você viu aquela fulana, aquele fulano? Você viu, ela se descontrolou? Olha, você viu? Quando a gente vê alguém que sai fora do comum, do ordinário, há uma tendência às pessoas a julgarem, a criticarem, a apontar.
a esnobar, a rir, a tirar sarro, né? A automaticamente fazer com que a pessoa se sinta um pouco inferiorizada. Basicamente, nós vivemos numa sociedade baseada na rejeição, na repressão da liberdade, da individualidade, das escolhas que cada um pode ter na vida. Afinal de contas, se nós temos o livre-arbítrio, e se o livre-arbítrio é a minha livre escolha, as pessoas, por meio das escolhas, é a capacidade, são as capacidades que ela vai ter, né, de fato conseguir perceber aquilo que ela é. Portanto, eu percebo a minha segurança, a minha confiança, por meio das escolhas que eu estabeleço. Agora, se eu tenho medo de fazer as escolhas, porque eu tenho medo de errar, porque eu tenho medo de ser rejeitado, porque eu tenho medo de alguma coisa, eu automaticamente vou contribuir para ter mais e mais restrições. Agora, na nossa essência, nós queremos expandir, nós queremos evoluir. E expansão e evolução é a partir do teu próprio self, é a partir da sua individualidade. Eu sentir que eu expando na vida, eu sentir que eu expando nas minhas relações com as pessoas, eu sentir que eu expando numa relação amorosa, eu sentir que eu expando, ou seja, eu consigo ser eu mesmo e eu amplio. Há uma sensação de que eu amplio. Quando eu não consigo ampliar na vida, porque eu não posso ser eu mesmo, quando eu não consigo ser eu mesmo numa relação, se eu não consigo ampliar num relacionamento amoroso, eu não consigo ampliar em nenhuma relação, a sensação é de que tem alguma coisa errada, parece que eu tenho obstáculos, parece que eu tenho barreiras, e essas barreiras, elas são difíceis às vezes da gente conseguir transpô-las, porque a gente não sabe como transpor. Com isso, nós vamos criando o que eu chamo de mecanismos reativos que condicionam, que limitam e que geram aqui processos de autossabotagem. Automaticamente, as experiências vão ficando cada vez mais repetitivas. E quanto mais repetitivas as experiências vão se mostrando na vida, significa que existe alguma coisa que está em desequilíbrio. Por quê? Porque nós temos que viver as experiências diferentes. E cada um de nós vai viver as nossas experiências diferentes. Quando nós temos experiências similares, que geram o mesmo tipo de mal-estar, o mesmo tipo de desconforto, né? O mesmo tipo de conflito, né? Automaticamente tem alguma coisa aí que não está legal. Então, alguma coisa precisa ser modificado. Agora, muitas vezes, pela ausência de conhecimento e pelas ferramentas que a pessoa só sabe usar, que são aquelas, ela só sabe ser boazinha, ele só sabe ser autoritário, ele não sabe ser de uma outra forma, então automaticamente ele não consegue transpor esses limites e gerar uma outra realidade que de fato possa montar uma nova estrutura na sua vida. Então, a sensação é de que parece que eu já vivi esse filme, eu já vivi essa experiência, e às vezes parece que a experiência ela só transita, né? E a energia parece que transita de um corpo para outro, né? Ou seja, eu tinha um pai autoritário e agora tenho um marido autoritário, eu tinha uma de repente, pessoas que me magoavam e eu continuo atraindo pessoas que me magoam. Eu atraí pessoas que me rejeitavam e há uma tendência de eu atrair pessoas que me rejeitam ou que eu me sinto rejeitado. Portanto, existe aí um padrão, existe um compromisso. Tudo aquilo que você vai condicionando na sua vida, limitando na sua expressão, vai afetar o seu potencial humano positivo. Então, você como uma força que gera um resultado, expressa numa condição humana, e a vida é o seu treinamento, você tem que observar a forma como você está vivendo na sua vida, de maneira a não gerar experiências repetitivas. Porque se as experiências estão repetitivas, alguma coisa em você tem que mudar. Ou é o seu comportamento, ou é a sua atitude, ou é a sua forma de pensar, ou é a sua forma de sentir frente à vida. Lembrando que nós, na nossa essência, naquilo que nós somos, nós possuímos duas grandes ferramentas para gerar consciência, que é o nosso mental e o nosso emocional. A partir daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, eu vou gerando conclusões. Por meio dessas conclusões, eu vou percebendo a razão, o sentido, o propósito, eu vou desenvolvendo consciência. Então, todos nós temos que nos conscientizar, ou seja,
perceber aquilo que eu estou fazendo e o resultado que eu estou gerando na minha vida, que pode, de alguma forma, estar contribuindo para estas experiências repetitivas. Ok? Bem, quando você desenvolve uma experiência repetitiva, cria um mecanismo de autossabotagem, a sensação é de morrer na praia. Por que você não resolve aquela situação? Porque provavelmente, no passado, você viveu alguma experiência dentro daquele processo daquela criança que criou aquela restrição, que ela de repente acha que tem alguma coisa de errado com ela, porque aquilo que ela é não é aceita, porque ela tem que ser igual aos outros, porque os outros querem que ela seja imagem e semelhança deles, né? Porque todo mundo quer que todo mundo seja imagem e semelhança. Eu só aceito as pessoas quando as pessoas são exatamente iguais a mim. Quando eu percebo que as pessoas são diferentes, eu rejeito, porque eu quero que elas sejam iguais a mim, ou eu quero que elas sejam conforme eu idealizo, porque esse é o meu certo. Isso é aquilo que eu considero como sendo a minha verdade. Portanto, as pessoas que pertencem àquilo que eu acho que é o correto, que é o meu ideal, elas fazem parte do meu correto. Quando elas não estão dentro disso, desse meu correto, elas passam a ser o meu incorreto. Eu passo a rejeitá-las. E quando eu quero que elas sejam, ou ajam, ou manifestem de uma determinada forma, porque esta forma eu acho que é a forma que eu idealizo, que vai resolver aquilo que eu quero como o amor, como felicidade, como alegria, como prazer, e a pessoa, de repente, ela manifesta de uma forma diferente, a pessoa tem uma tendência a rejeitar. E aí ela rejeita, ela diz, não, mas não é assim, o certo é assim, você tem que agir dessa outra forma, dessa forma não é bom. Então ela vai rejeitando a pessoa, vai criando conflito com essa diferença que é a outra pessoa. Porque ela aprendeu e recebeu esta rejeição, ela recebeu essa discriminação, ela foi automaticamente, por ter se sentido rejeitada por ser diferente, ela acaba aprendendo a rejeitar também as pessoas que são diferentes dela. Então, fica muito louco isso, porque aí nós temos as pessoas que elas criam um ideal de cada um, como todo mundo tem que ser, como a vida tem que ser, e aí elas saem pela vida, né, como se fosse uma espécie de um tricô, né, o homem ideal, a mulher ideal, o trabalho ideal. E elas saem pela vida e querem que as pessoas entrem dentro desta roupa que ela teceu. E se a pessoa não entra, ela força e tem que forçar, a manga tem que dar certo, a perna tem que dar certo, empurra a pessoa, nem que sufoque a pessoa, mas ela meio que obriga. Ou ela obriga, ou senão ela faz a pessoa se sentir culpada, aí coitada da pessoa fica puxando as manguinhas para tentar ser aquilo que a outra pessoa quer, para tentar dar certo com ela, para tentar se sentir amada, aceita, inclusa, para que possa estabelecer uma relação. Vira um processo completamente louco, porque fica todo mundo lutando pela mesma coisa e todo mundo cego naquilo que de fato precisa ver, que é esta questão de não saber amar e aceitar a sua própria individualidade pela diferença e aceitar e amar a outra pessoa pela diferença e não por aquilo que ela é igual, porque aquilo que ela é igual é aquilo que representa a minha consciência coletiva. Aquilo que eu sou diferente dos outros é a minha consciência individual. E eu nunca vou encontrar uma pessoa que é exatamente e 100% igual a mim. Vai ter sempre diferenças. Pare para pensar e olhar para a sua natureza à sua volta. Nenhuma pessoa que você olhar, e aqui em São Paulo é um ambiente ótimo para isso. Aqui na rádio, então, quando a gente sai, você já sai na Avenida Paulista. Muita gente. E cada pessoa que você passa é uma pessoa diferente. Todo mundo tem cabeça, tronco e membros. Tem olhos, quando não tem, né? Cabelos e tal. Ou seja, mas todo mundo é diferente. Então o universo é muito criativo e é impressionantemente criativo, né? Deus, ou a natureza, ou como você quiser colocar o nome, não importa, é muito criativo, porque a diversidade, né? Cada um tem uma impressão digital, portanto é sempre diferente, cada um tem uma identidade que é sempre diferente, cada pessoa tem uma personalidade que é diferente, cada pessoa tem uma imagem que é diferente. Se todo mundo, né, são pessoas diferentes,
E se o universo fez todo mundo diferente, será que é para você cobrar que os outros tenham que ser igual a você, sua imagem e semelhança, como se você fosse uma espécie de Deus e que todo mundo tem que ser a sua imagem e semelhança? Porque se não for, eu rejeito. Se for, nossa, aí você faz parte do meu time, você faz parte da minha vida. Portanto, basicamente, você foi domesticado e ensinado desde criança a pura e simplesmente rejeitar ou a se sentir rejeitado. E aí na nossa sociedade nós temos pessoas que rejeitam e pessoas que se sentem rejeitadas. Nós temos pessoas que não conseguem ser elas mesmas, que são reprimidas, e nós temos aquelas pessoas que não estão nem aí, que têm uma liberdade exacerbada, né? Outras que não respeitam os outros, outras que respeitam tanto que acabam reprimindo e oprimindo a si mesmos. Então, uma coisa é fato. Todos nós temos que preservar a nossa diferença. A nossa diferença, ela precisa ser preservada. Esta é uma dica que eu dou para todas as pessoas. Aprenda a aceitar as pessoas pela diferença. Não por aquilo que elas são iguais a você. Porque naquilo que elas são iguais a você, você não precisa fazer esforço. Na diferença, você vai ter que ser flexível, tolerante, paciente. Naquilo que de repente não sai como você quer, você vai ter que ser perseverante. Naquilo que de repente não sai no seu tempo, você vai ter que saber esperar o tempo das coisas. Portanto, nem tudo vai sair exatamente como você gostaria que fosse. Por quê? Porque por vezes, como você quer que as coisas aconteçam, é como você acha que você, com a sua capacidade, né, divina que você tem de criar, você acha então que você é um Deus e que tudo tem que seguir conforme o seu roteiro. Agora imagine se de fato você tivesse esse poder de fazer as coisas serem exatamente como você imagina. Não seria um pouco deprimente? Porque de repente ficaria tudo tão roteirizado, você não ia se surpreender com absolutamente nada. E se tudo fosse e todo mundo fosse igual a você, você não ia se surpreender com ninguém. Essa é a sua capacidade mental. A sua mente, ela quer rotular, ela quer condicionar, ela quer concluir e deixar tudo ser daquela forma. Porque se for daquela forma, eu fico mais seguro, eu não vou ter esforço. É a famosa zona de conforto, é mais confortante. O ser humano, ele sempre tende a querer ir pelo lado que é mais, que exige menos esforço. Então, se de repente todo mundo for igual, é mais fácil. Mas nós temos que justamente, para que possamos ter relações de fato prazerosas com a nossa vida, com o nosso mundo, nós vamos ter que aprender a aceitar pela diferença. Essa é a mensagem que eu digo para você hoje aqui. Aceite as pessoas pela diferença. Seja flexível, tolerante, paciente, perseverante, otimista, que isso vai fazer com que você consiga melhorar as suas relações interpessoais. Você vai deixar de ser uma pessoa azeda, autoritária, dominadora, rancorosa, magoada, decepcionada, né? Irritada, indignada com as coisas. Você vai começar a ser uma pessoa com empatia, com simpatia, com amorosidade, com alegria, com felicidade, com prazer. E a partir disso, então, você vai conseguir compartilhar. E ao compartilhar, você vai compartilhar o quê? Desejos, prazeres, vontades, afinidades, satisfações, alegrias. Você vai entrar na festa e você vai dançar junto e todo mundo fica feliz. Você não vai ser aquela pessoa que estraga a festa de todo mundo. Você não vai ser aquela pessoa que se faz de vítima. Você não vai ser aquela pessoa que fica amarga, azeda. Você não vai ser aquela pessoa que faz os outros se sentirem mal com aquilo que elas são. Você, de fato, vai ser uma pessoa prazerosa de se conviver. Portanto, aprenda a aceitar pela diferença. Perceba que é na diferença que você percebe você, é na diferença que você percebe os outros. E é pela diferença que você tem que aprender a amar. É pela diferença que você tem que aprender a de fato se relacionar. Porque só assim você vai conseguir expandir aquilo que você é na relação com o outro. Porque com isso você vai se conhecer diferente em cada relação. Porque se você é diferente, a pessoa é diferente, então você automaticamente não vai se sentir nunca traído. Porque é impossível trair. Porque você é uma fonte única. E cada um é único.
Portanto, a sua mistura com a mistura de uma outra energia vai gerar um resultado único, incomparável, singular. Então, você não será uma pessoa nunca traída. Você vai ser sempre uma pessoa que está consciente de que aquilo que você fornece e proporciona, só você consegue. Por quê? Porque você se valoriza, você tem autoestima, você tem respeito por você, respeito pelos outros, pelos processos que as pessoas estão passando, pelas escolhas que cada um vai fazer e que são as escolhas de cada pessoa. E cada um vai viver o seu processo. E as pessoas são livres para viver o processo delas. Eu não posso querer que elas vivam os meus conceitos, os meus processos, os meus ideais. Porque senão eu vou ser uma pessoa que vai criar a discriminação. E ao criar a discriminação, eu crio a rejeição, eu crio o desamor, eu entro em conflito com o meu mundo. Isso só vai fatalmente te levar para um lugar, que é a solidão. Portanto, cuidado para não se transformar ou não transformar a sua força numa força solitária, porque você não nasceu para ser solitário. Você nasceu para se interrelacionar, para conectar, criar relações positivas, harmoniosas. Você nasceu para criar relações prazerosas com a sua vida e ampliar para poder evoluir. É isso que a sua essência quer, poder expandir e manifestar. Para isso, ela só tem que ser ela mesma. E para ela ser ela mesma, ela só tem que se aceitar. E para ela se aceitar, ela não precisa de absolutamente nada. Ela só tem que permitir ser ela mesma. Segue aí esse meu conselho para você, para que você reflita sobre essa questão da aceitação pela diferença. Entre lá no meu site, carlosflorencio.com.br, www.carlosflorencio.com.br. Eu tenho a minha rede no YouTube, que estão todos os meus programas da rádio, sempre procurando passar uma dica para que você melhore as suas relações interpessoais, observe os seus conflitos, tudo aquilo que pode gerar doença, obstáculos na sua vida. A minha expertise é gerar uma força positiva em você. É fazer com que aquilo que te destrói se transforme numa energia construtiva na sua vida. É fazer você ver a vida de uma outra forma. Para que desta forma você de fato consiga ser uma pessoa com maior empatia. Para que você atinja sucesso, expansão positiva na sua vida. Essa é a minha expertise dentro do meu método, que é o PH Vida, Potencial Humano de Vida. Ensinar você que você é uma força expressa numa condição humana e que a vida é um treinamento. Observe as suas experiências como uma hipótese de você aprender a se conhecer melhor, a conhecer você pela diversidade. Ok? Além disso, eu tenho a minha rede social no Facebook. Entre no meu site, tem toda a minha agenda com toda a minha programação. E você pode fazer e participar aí dos meus eventos, como os meus cursos, né, ascensão pessoal, de cursos de liderança pessoal, curso de autocura, são vários cursos. Navegue lá no meu site, no www.carlosflorencio.com.br. Ou entre em contato, marque a sua consulta. Na minha consulta eu faço sempre uma análise, uma interpretação do seu campo energético por meio da minha inteligência intuitiva e a partir daí eu crio uma estratégia de resolução. Primeiro é romper com os obstáculos para depois fazer o carro correr, né? Ou seja, primeiro vamos arrumar o carro, arrumar a máquina, arrumar a casa para depois colocar para correr e gerar resultados positivos. Esta é a dinâmica do meu trabalho. Fazer com que de uma forma prática e objetiva possamos, tanto eu como você, atingir um resultado positivo que vai favorecer a você e a mim. Eu como profissional, que gosto de um resultado que satisfaz o meu cliente, e você como uma pessoa que está ali querendo um treinamento para modificar a sua vida. Ok? Então ligue lá no 4106 4141 4106 4141 para você que quer liderar a sua vida, para você que quer desbravar o seu mundo, para você que quer ter uma relação melhor com a sua vida. Eu hoje falei sobre essa questão da necessidade de você aceitar pela diferença. Então, faça isso com todas as pessoas da sua vida. Procure praticar essa dica só um dia. Num dia, você aceita todo mundo como é. Depois, se você conseguiu num dia, tente fazer 2 dias. E assim vai. E aí você vai ver que a sua vida vai ficar um pouco melhor, as pessoas vão deixar de ficar agressivas, as pessoas vão deixar de ficar indiferentes, as pessoas vão começar a olhar para você, você vai começar a ter um pouco mais de luz. É uma pequena dica para que você aprenda a ser um indivíduo melhor. Entre lá no meu site, então, carlosflorencio.com.br, ou acesse
o meu e-mail, né? Você pode também mandar um e-mail, se você quiser, até uma sugestão aqui para o programa de rádio, algum tema que você queira, para contato@carlosflorencio.com.br ou ligue no 4106-4141, ok? Tem lá vários vídeos no YouTube para você se divertir e sempre aprender a se conhecer melhor. Lembre-se, na vida não existe vazio nem falta, apenas ausência de conhecimento. E o que você quer na sua vida é conhecer para desenvolver, para poder evoluir e expandir na sua vida. Então vá à procura disso, ok? Entre em contato, aguardo o seu contato. Até a semana que vem. Obrigado. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Potencial Humano de Vida. Apresentação do consultor de desenvolvimento pessoal e coach Carlos Florencio.